Boa noite a todos. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é Cybercrime no Ordenamento Jurídico, Criminosos Ocultos. E o nosso grupo ele é composto por Giovana Leandro, Ivo Santana, Lea Alves, Marcela Gláucia, Thalita Pimentel e, por mim, Érica Cruz. A metodologia utilizada no nosso trabalho foi de cunho teórico e realizado através de levantamentos bibliográficos. Nós iremos abordar o conceito e a definição de cybercrime, o perfil dos cybercriminosos e alguns crimes virtuais que costumam ser bem comuns, como a cyberpedofilia, o discurso de ódio nas redes sociais, o cyberbullying, fraude e estelionato no e-commerce e o vazamento de dados e informações. A escolha do tema se deu devido ao fato de que nos últimos anos houve um crescimento bastante considerável dos crimes virtuais e esses crimes eles têm se propagado de forma bastante rápida e nós sentimos a necessidade de abordar essa questão. Na década de 80, deu-se início à introdução de diversas tecnologias que hoje são fundamentais no mercado virtual, e com essas novas tecnologias surgindo ao longo de todos esses anos, surgiram também os crimes cometidos na rede mundial de computadores, denominados de cybercrime. O cybercrime é o nome dado a toda ação ou prática ilícita ocorrida através da internet, então se refere a toda atividade criminosa em que se utiliza um computador ou uma rede de computadores como instrumento ou como base de ataque. A evolução tecnológica ocorrida nos últimos anos facilitou e auxiliou a melhoria da qualidade de vida das pessoas no geral, porém, no meio de tanta facilidade, nós devemos nos atentar aos criminosos que infelizmente se aproveitam dessa evolução. Então, o presente trabalho ele tem como objetivo demonstrar e conscientizar as pessoas sobre os perigos na internet, sobre os crimes que são cometidos online e bem como as suas consequências jurídicas e as mudanças na legislação no decorrer dos anos. Agora eu vou falar sobre o perfil dos cybercriminosos. Então, os sujeitos ativos do cybercrime são chamados de cybercriminosos, que são definidos como pessoas que praticam crimes no meio digital, ou, segundo o dicionário, cybercriminoso é que ou aquele que comete crime pela internet. Existem algumas ferramentas que podem auxiliar na prevenção e no combate aos cybercrimes, e uma delas é a capacidade de avaliar o potencial delitivo de determinados indivíduos, traçando-se um perfil adequado. Porém, no caso dos cybercriminosos, apesar de existirem alguns métodos desenvolvidos com essa finalidade, ainda não há um consenso doutrinário a respeito. Então, hoje existem diversos tipos de cybercrimes e para cada um deles há um cybercriminoso diferente, o que acaba dificultando, infelizmente, a construção desse perfil. E embora muitas pessoas acreditem que todos os cybercriminosos sejam hackers, isso não é verdade. Uma boa parte dos cybercriminosos são pessoas comuns, com acesso a um computador ou qualquer outro dispositivo conectado à internet que escolhe praticar crimes por meio dela, geralmente sem muito conhecimento prévio, e falsamente protegidos pela crença de que através dela eles estão completamente anônimos. Enquanto que os hackers, eles são na realidade especialistas na área digital que utilizam desse conhecimento para invadir sistemas, porém com o intuito de testar as suas próprias habilidades sem danificar ou destruir esses sistemas. E, inclusive, essas habilidades elas são utilizadas pela própria polícia em investigações. Então, sempre surge uma dúvida em relação ao termo correto que deve ser utilizado quando for
se referir aos cybercriminosos, e no caso o termo correto é cracker, que no caso os crackers, assim como os hackers, eles são dotados de muito conhecimento técnico, porém eles usam desse conhecimento para roubar dados, disseminar vírus, danificar sistemas, geralmente com o intuito de obter alguma vantagem financeira. E ainda existem algumas subdivisões para as espécies de crackers, sendo as mais pertinentes os carders, que são especialistas em roubar informações bancárias, como, por exemplo, números de cartões de crédito, cartões de conta corrente ou poupança, ou até contas em sites de movimentações para comprar online, para fazer saque. Então, tudo que for relacionado a roubo de informações bancárias. Existem também os spammers, que são aqueles que disseminam e-mails com correntes e vírus que podem chegar a danificar e roubar informações dos usuários. Há também os phishers, que são especialistas em aplicar diversos golpes e eles são profundos conhecedores das falhas de um sistema. Há também os phreakers, que são especialistas que utilizam técnicas para burlar os sistemas de segurança de companhias telefônicas. Além deles, existem outros tipos de crackers. Eu só citei aqueles que são considerados os mais pertinentes. E um outro tipo de cybercriminoso é chamado de usuário comum, que no caso são aqueles usuários que não têm nenhuma aptidão técnica, mas que mesmo assim eles utilizam a internet como meio para cometer crimes, como, por exemplo, a pedofilia, o estelionato, a instigação ao suicídio, crimes que costumam ser bem comuns fora do ambiente virtual. Então, hoje é possível dizer que qualquer pessoa pode praticar um crime virtual, tendo ou não amplo conhecimento na área digital, e esses crimes eles podem ser cometidos de diferentes maneiras e de qualquer lugar do mundo, mas sempre com o objetivo de prejudicar outras pessoas. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Marcela, que vai falar um pouco sobre cyberpedofilia. Pessoas mal intencionadas fazem da internet sua arma de crime, principalmente contra crianças e adolescentes que são usuários em potencial de diversas tecnologias, sem capacidade plena de avaliar situações de risco, que muitas vezes extrapolam o limite da privacidade e da liberdade de expressão, pela falta de controle dos pais e responsáveis. A pedofilia virtual e a pornografia são práticas que têm se tornado cada vez maior. A palavra pedofilia se origina do grego paidos, criança, jovem, mais filia, amizade, afeto, amor. A Organização Mundial de Saúde classifica a pedofilia como preferência sexual por crianças, quer se trate de meninos, meninas ou crianças de um ou outro sexo, geralmente pré-púberes ou no início de puberdade. Para a criminologia, trata-se de transtornos psicológicos de sexualidade ou parafilias. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069/90, em seu artigo 240 em diante, alterado pela Lei 11.829 de 2008, tipifica a pedofilia, pornografia infantil como produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Apesar da pedofilia ter características muito semelhantes que o abuso sexual, ambos são distintos. A Lei 13.431/17 define no seu artigo 4º, inciso 3º, a linha A, abuso sexual como sendo toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual do agente ou de terceiro. Vale ressaltar que na pedofilia não se exige um contato físico com a vítima, podendo ter acesso só ao conteúdo, fotografias
ou vídeos que envolvam conteúdo erótico com crianças e adolescentes. Os pedófilos costumam criar perfis falsos em redes sociais e em jogos aparentemente inofensivos, onde muitas vezes são por crianças e começam a trocar informações com a única finalidade de conseguir dados, criando assim uma intimidade maior com a vítima, ganhando confiança para logo em seguida chegarem ao ponto de pedir fotos nuas, vídeos de crianças tocando suas partes íntimas. Para que esse processo ocorra, acontece o que os especialistas chamam de Internet Grooming, uma expressão inglesa usada para definir de forma genérica como que os pedófilos agem na internet. Após todo esse processo, todo o material colhido e produzido pelo pedófilo são usados na confecção de materiais pornográficos, revistas, filmes, vídeos, sites de internet, etc., como cenas de sexo explícito e exibição erótica de órgãos sexuais, e disponibilizado na rede mundial de computadores. No Brasil, segundo o Cyphernet, de 2006 a 2019, existiram 20.697 páginas hospedadas em 4.167 domínios da internet, com conteúdos de pornografia infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente busca a proteção integral dos menores de atos abusivos à sua integridade, assegurados conforme dita o artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. O ECA possui diversos dispositivos que criminalizam a exploração, produção, divulgação, venda, troca, disponibilização, transmissão, publicação da pornografia infantil, proteção da imagem e exposição da imagem de conteúdo pornográfico e dispõe nos seus artigos 241, 241A e 241B. Novas leis vão surgindo para cada vez mais dificultar a ação dos pedófilos e puni-los severamente. Dentre elas, podemos citar a Lei 12.015 de 2009, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. A Lei 12.878, que alterou o Estatuto do Estrangeiro para estabelecer novas regras para a prisão preventiva em casos de extradição. A Lei 13.441 de 2017, alterando o ECA e definindo normas como autorização judicial, para que agentes policiais possam se infiltrar anonimamente nas redes sociais e salas de bate-papo para obter informações e impedir ações de pedófilos. Felizmente, a legislação tem evoluído, mas infelizmente algumas barreiras ainda são levantadas enquanto ao ciberespaço e o direito digital. O conceito de território, de espaço e ciberespaço é um conceito que escapa daquilo que a legislação estabelece. Existe o conceito de território físico, real ou ficção, que estão contidos no artigo 5, 6 e 7 do Código Penal, mas não temos um conceito de ciberespaço. Estes conceitos acabam causando dificuldade na jurisprudência, causando conflitos de competência, principalmente quando se trata de crimes virtuais, onde a vítima, o criminoso e o provedor de internet são de países distintos. O uso de provedores estrangeiros é comum para dificultar a busca de informações sobre o crime, como o rastreamento do indivíduo. Apesar de todas as dificuldades, as autoridades têm trabalhado na busca desses criminosos, realizando diversas ações, como a Operação Carrossel em 2007, que deu sequência com a CPI da pedofilia em 2008. Em 2017, realizou-se a Operação Luz na Infância com o objetivo de resgatar a dignidade da criança vítima de abuso sexual, tirando criminosos da escuridão e levando-os a serem julgados à luz da justiça. Conforme relato no site do Ministério Público Federal em 2018, o MPF e a ONG Cyphernet Brasil identificaram mais de 6 mil sites com conteúdo criminoso, contando com 57 mil denúncias, sendo 62% do conteúdo removido em menos de 72 horas. Nesse rumo, em 2019, ocorreu a Operação xCloud e em 2020 a Operação Salvaguarda 2. Todas as operações com prisões em flagrantes de criminosos que armazenavam materiais de abuso sexual infantil.
Os crimes virtuais tiveram um aumento significativo durante o isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, incluindo a exploração sexual infantil. No Brasil, como em outros países, a criminalidade na área digital é crescente e é preciso que a legislação acompanhe a evolução digital. Medidas são necessárias para combater a pedofilia, sendo um objetivo em comum de vários órgãos, dentre eles a Polícia Militar, Civil e Federal, Ministério Público Federal e Estadual e cooperação de diversas entidades, tanto no campo nacional e internacional. Mas se faz necessário cooperação dos cidadãos como um todo, instruindo e divulgando sobre essa prática criminosa, para que cada vez menos crianças e adolescentes sejam vítimas de pedófilos na rede. Olá a todos, dando seguimento à nossa apresentação do trabalho de conclusão de curso, iremos abordar agora a problemática da liberdade de expressão e o discurso de ódio. Bom, com o avanço da tecnologia, conseguimos se comunicar por novos meios, Encontramos novas formas de se relacionar aí, socialmente falando. E essas novas formas, elas são remotas, através então da internet e redes sociais, E dentro dessas redes sociais devemos se preocupar com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é um direito assegurado na Constituição Federal de 88, em seus artigos 5º e 220. A pessoa ela tem o direito de manifestação, mas ela deve exercê-lo com responsabilidade. O discurso de ódio, ele é considerado uma nova forma de propagar conteúdos, prejudicando as pessoas que recebem esse insulto. Como o próprio nome diz, ele insulta o ódio. Então esse ódio está ligado diretamente ou indiretamente às discriminações raciais, sociais e religiosas. E na maior parte das vezes essas discriminações são relacionadas às minorias, aqueles grupos da sociedade que são menos contemplados. Deve existir a responsabilidade quando a liberdade de expressão afetar os direitos de personalidade, um direito também assegurado constitucionalmente. Grande parte das pessoas acreditam que podem falar o que querem, por se tratar de uma área remota, mas não é bem assim, Portanto, as pessoas que inferiorizam e expõem de forma agressiva outras pessoas, elas devem ser punidas. Podemos considerar o discurso de ódio como um abuso da liberdade de expressão, uma vez que esta não é um direito absoluto. Nós temos a liberdade de expressão, temos esse direito, mas dentro desse direito existem limitações. E falando das limitações, podemos então entrar no amparo legislativo no Brasil referente a essa problemática. Temos aí então a criação do Marco Civil da Internet, a Lei de 12.965 de 2014. Ela regulamenta direitos e deveres para a utilização da internet, sendo uma internet mundial, mas essa lei criada aqui no Brasil para que, além de regulamentar os direitos e deveres, proteger também a inviolabilidade da vida privada. Sendo assim, não é admissível que a pessoa use o direito à liberdade como lhe apraz, como bem achar, uma vez que deve ser respeitado os direitos ligados à pessoa humana, como o direito à honra, à imagem, à privacidade e intimidade. Então eu concluo aqui e passo a palavra para a nossa próxima apresentação. Meu nome é Giovana e eu vou estar falando sobre o bullying virtual. Bom, o cyberbullying ou o bullying virtual é a violência praticada contra alguém, sendo através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual. Sendo assim, a sua ação tem o objetivo de agredir as vítimas, de perseguir, ridicularizar ou até mesmo de assediar elas. O cyber é a extensão do bullying, já muito praticado no ambiente físico, como por exemplo nas escolas.
E o que diferencia o bullying físico do cyber é o uso da tela de computador pelo agressor ou qualquer outro meio de comunicação virtual. A incidência maior de casos de cyberbullying ocorre entre crianças e adolescentes. Porém, há um número considerável de jovens e adultos que utilizam de tal prática criminosa. Ainda mais pelo fato de se acreditar que a internet é uma terra sem lei, cada dia mais os praticantes de tais crimes se sentem à vontade de estar inovando nessa prática. Muitas das vezes os indivíduos que praticam tal ato usam perfis e e-mails falsos de redes sociais. Podem ser consideradas cyberbullying ações como exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, conhecida como memes, que muitos de nós compartilhamos em redes sociais e não sabemos que é crime, como também a divulgação de fotografias íntimas, crítica à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos, conforme assim a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, bullying. Bom, no Brasil não temos uma legislação específica ainda sobre o cyberbullying, aplicando-se apenas leis vigentes no Código Civil, no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o infrator, assim, é menor de idade. Deve-se ressaltar que o bullying virtual deve ser visto como um grande problema global, uma vez que atinge diversas pessoas ao redor do mundo, e muitas das vezes as suas ações podem levar até o suicídio de suas vítimas. Algumas ações são necessárias para que as práticas desse crime sejam minimizadas, tanto online quanto fisicamente. A Unicef tem se engajado em projetos relacionados a este assunto, unindo-se com parceiros e solicitando ações urgentes, como por exemplo, a implementação de políticas para proteger crianças e adolescentes do cyber e do bullying, com o avanço de padrões e práticas éticas de provedores de redes sociais. E também assim com a coleta de evidências melhores sobre o comportamento online de crianças e jovens, para dessa forma informar a sociedade política e orientações que possam vir a combater tal prática tão corriqueira atualmente. Meu nome é Thalita. Darei continuidade na nossa apresentação falando um pouco sobre os crimes de estelionato e fraude que acontecem no e-commerce. Bom, e-commerce nada mais é que o ato de comprar e vender algo pela internet, sejam produtos ou serviços. Por se tratar de compra e venda de algo, podemos facilmente constatar a existência da relação de consumo, sendo essa a relação formada entre consumidor, fornecedor e um produto ou serviço, sendo estes sujeitos imprescindíveis para a formação dessa relação jurídica, fundamentada nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Como qualquer outro negócio, o e-commerce tem suas vantagens e desvantagens, sendo sua maior vantagem a comodidade e o ilimitado acesso entre consumidor e fornecedor, onde a única limitação passa a ser apenas o poder aquisitivo do consumidor, sendo também o acesso ilimitado sua maior desvantagem, pois facilita a ação dos criminosos, que estão sempre à espreita do mínimo descuido de um consumidor, desatento, leigo e, em alguns dos casos, até mesmo dos mais experientes. Os crimes mais comuns no e-commerce são o site da loja falsa, que é quando se utiliza o layout de uma loja que tem muita credibilidade no mercado, fazendo com que os consumidores exponham ali seus dados pessoais e bancários, sendo isso tudo o que os criminosos precisam para agir. E o phishing, que é a tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais como nome de usuário, senhas e detalhes de cartão de crédito, por meio de disfarce de entidade confiável em uma comunicação eletrônica. Quando praticados, esses crimes são julgados como fraude e estelionato. De acordo com o artigo
171 do Código Penal, estelionato consiste em obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Já a fraude, segundo o artigo 175 do Código Penal e o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, consiste em enganar, omitir ou até mesmo alterar informações sobre as condições de um produto ou serviço. Estes crimes não possuem nenhuma legislação específica quando praticados contra os consumidores online, o que causa uma falsa sensação de impunidade aos praticantes deste ilícito e demonstra uma tamanha insegurança jurídica e insuficiência legal no que se refere a essa nova modalidade de consumidor, o que não nos impede de apreciar o grandioso trabalho da nossa Polícia Investigativa e do sistema judiciário brasileiro, que inclusive recebe grande demanda de processos em relação a este assunto, reforçando ainda mais a necessidade de uma atualização legislativa. Podemos perceber que estes crimes são uma evolução dos crimes já existentes, cabendo ao sistema judiciário adaptar as leis vigentes ou introduzir um novo marco legal mais atualizado e eficiente ao se tratar do consumidor no ambiente virtual. O capítulo a seguir a ser apresentado será vazamento de dados e informações. Trata-se de um delito cometido no ambiente virtual. Ocorre quando invasores, os hackers ou craques, utilizam a internet para acessar de forma indevida informações e dados pessoais, tais como senhas de e-mails, de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, fotos e vídeos íntimos, ou mesmo dados de acesso a contas bancárias e cartões de crédito. Dessa forma, configurando assim o crime de roubo de dados e informações. Os crimes cibernéticos são mais comuns do que pensamos, podendo ser notado por uma pesquisa da empresa de cibersegurança Symantec, que aponta que somente no Brasil, no ano de 2017, foram mais de 62 milhões de casos de pessoas vítimas desses crimes virtuais. A Lei nº 12.965 de 2014, em seu artigo 7º, além de estabelecer o acesso à internet como um fator fundamental à cidadania, nos assegura também alguns direitos contra a violação da privacidade e o acesso indevido a informações pessoais. Apesar de sermos assegurados por essa lei, infelizmente muitos usuários têm seus direitos violados. Os criminosos estão cada vez mais ousados e não se inibe a legislação. É comum ver inúmeros casos de violação da privacidade, da intimidade e da obtenção de dados e informações sigilosas. Em consonância com a lei citada anteriormente, o acesso a informações privadas e sigilosas em meios de comunicação só podem ser violadas mediante ação judicial. Quando um determinado indivíduo tem sua privacidade virtual invadida, além de se sentir roubado, sofrerá também outros problemas, como a de compras efetuadas sem consentimento, vergonha e julgamento, principalmente quando se tem foto ou vídeo íntimo divulgado, pois, como sabemos, as redes sociais são ferramentas de interação social. À medida que postado e compartilhado algum conteúdo, este está sendo dado oportunidade para outros usuários visualizarem e comentarem. Nesse sentido, quando a intimidade é violada e divulgada, torna-se pública, alcançando milhares de pessoas, ficando assim completamente constrangido, podendo levar a vítima a diversos distúrbios emocionais, como a ansiedade, a depressão, ainda mais levar um caso mais grave, que é o estágio da pessoa querer tirar a própria vida. Vivemos em um mundo altamente globalizado, onde as tecnologias de informações são cruciais para a nossa vida em sociedade, mas, com toda essa evolução digital, é necessário nos atentarmos para os perigos que essas ferramentas podem nos oferecer, devido ao seu mau uso.
Portanto, precisamos ter cuidado com muitas propagandas enganosas, amizades inseguras, sites sem credibilidade, exposições desnecessárias, e-mails com links desconhecidos, imagens de origem duvidosa e etc. Para que possamos evitar esse tipo de crime, é necessário recorrermos a alguns meios de proteção disponíveis, como por exemplo, senhas que não contenham dados pessoais como data de nascimento, não utilizar senhas iguais para todas as funcionalidades, sendo elas redes sociais, banco, e-mails e afins, que devem ser configurados sempre em 2 etapas. Faz também necessário o uso e instalação de antivírus, dentre outros app confiáveis, para assim dificultarmos a ação desses criminosos. Ao desenvolvermos o presente trabalho, podemos conhecer a legislação brasileira em relação a diversos crimes, principalmente os cometidos virtualmente, fato que nos permitiu um grande desenvolvimento do raciocínio jurídico, nos possibilitando sugerir o constante estudo dos cybercrimes no Brasil, bem como as possíveis soluções jurídicas para estes crimes que evoluem constantemente. Por fim, deixamos aqui as palavras do ilustre jurista Eduardo Couturi, que diz: luta, teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Obrigada a todos.